O que um cara que nasceu há mais de 2.400 anos pode nos ensinar agora no século XXI? Eu sou Matheus Arcaro, sou escritor, artista plástico e professor de filosofia e sociologia, e hoje nós vamos responder o que o Epicuro pode nos ensinar nos dias de hoje. Martin Heidegger, um filósofo do século XX, dizia que uma coisa é estudar o que os filósofos disseram, outra bem diferente é dialogar com eles. E hoje nós vamos dialogar com Epicuro, entender quais são os motivos, as relevâncias do pensamento dele e mais, o que isso tem a ver com nós em pleno século XXI. Antes, porém, eu gostaria muito de pedir, caso você ainda não tenha se inscrito no canal, que se inscreva, que compartilhe os nossos vídeos, que ative o sininho para receber as notificações, compartilhe o nosso trabalho, porque só assim a gente consegue continuar disseminando conhecimento. Antes propriamente de falar do pensamento do Epicuro, nós temos que fazer uma rápida contextualização histórica e filosófica, né? O epicurismo nasceu num contexto em que a Grécia tinha sido invadida pela Macedônia. Então, a filosofia clássica, Platão, Aristóteles, Sócrates, estava sucumbindo à invasão do Filipe e depois do Alexandre, o Alexandre o Grande, né, que era filho do Filipe. Então, o que acontece? Começam a surgir agora as questões individuais no discurso filosófico. O cidadão agora é substituído pela noção de súdito, ou seja, muda-se completamente o contexto e a visão de mundo daquele período. O grego daquele período, então, ele fica existencialmente fragilizado. Tanto é que tem uma parábola, né, de outro filósofo do século XX, o Russell. Ele diz que a filosofia helenística surge como uma espécie de ambulância para resgatar os feridos existenciais. Então, o Epicuro vai nascer nesse contexto, e além do epicurismo, nós temos outros três grandes movimentos da filosofia helenística, que é o cinismo, o ceticismo e o estoicismo. Mas hoje, então, vamos falar rapidinho sobre o Epicuro e o seu interessantíssimo pensamento. Ele nasceu em 341 e morreu em 270 a.C. E ele fundou a sua escola num jardim. Tanto é que a filosofia epicurista é conhecida como filosofia do jardim. E por quê? Ele dizia ou a política ou a felicidade. Aristóteles tinha acabado de dizer que o homem só é homem na medida em que ele vive na polis. O homem precisa viver na polis para ser feliz. O Epicuro diz o contrário. Lembremos do contexto histórico, né? O Epicuro diz que é preciso se afastar das conturbações da vida política. Então ele funda a sua escola numa chácara, num jardim, com um grupo de amigos para discutir, debater filosofia e para inclusive conviver com eles. Qual é o maior medo que assola os seres humanos? O Epicuro diz que é a morte. Mas será que tem por que a gente temer a morte? O Epicuro vai dizer o seguinte, olha, nós seres humanos, toda a natureza na verdade, é uma associação, uma junção de átomos. E o que é a morte? É uma dissociação de átomos. Então, a morte, para o Epicuro, deve ser vista sem temor, pois quando nós existimos enquanto átomos, nós não temos acesso à morte. E quando nós nos dissociamos enquanto átomos, como não existe consciência após a morte, nós também não temos contato com a vida. Ou seja, vida e morte são incomunicáveis. Assim, enquanto nós estamos vivos, a morte é nada para nós. Só que nós sabemos que é inevitável que aconteça essa dissociação de átomos. E enquanto isso, o que nós temos que fazer enquanto nós estamos vivos? Epicuro responde que nós temos que buscar a felicidade. É interessante porque essa palavra é muito gasta, né, nos dias de hoje. Tem inclusive lojas de departamento que usam como slogan vem ser feliz. A felicidade foi banalizada, foi trivializada. Mas o Epicuro diz o seguinte, a felicidade ela é sinônimo de prazer, de hedonismo. Mas nós temos que tomar muito cuidado com essa expressão. Não é qualquer prazer, é um prazer moderado. E aí o Epicuro, ele nos ensina que a felicidade e o prazer estão sustentados num tripé, em três pontos fundamentais. A aponia, a ataraxia e a filia. Três palavrinhas gregas. Então vamos lá. Aponia é a ausência de dor corporal.
Ataraxia é a imperturbabilidade da alma. E a filia são laços autênticos de amizade. Então, o que eu preciso para sentir prazer e para ser feliz, segundo Epicuro? Não sentir dores corporais, ou seja, estar bem, do ponto de vista do corpo. Estar bem, do ponto de vista da alma, sem ansiedade, sem angústias. Então, estar com a alma imperturbada e ter grandes amigos, laços profundos de amizade. Quando Epicuro fala de amizade, ele está falando de uma coisa muito profunda e não propriamente o que nós, muitas vezes hoje, no século XXI, entendemos como amizade, amizades virtuais. Não, ele está falando de amigos de fato que nós podemos contar, amigos com os quais nós podemos conviver, amigos que de fato vão ser o nosso apoio, o nosso sustentáculo. Muito bem. Só que o que acontece é que nós, seres humanos, nós gastamos tempo demais buscando aquilo que não nos traz felicidade plena. E o Epicuro fala o seguinte: para nós sermos felizes, nós temos que buscar os desejos e os prazeres adequados. E aí o que ele faz? Ele classifica em 3 tipos. Ele classifica os desejos em 3 tipos. Né? Os desejos naturais e necessários, os desejos naturais e não necessários, e os desejos não naturais e não necessários. Vamos por partes. O que são os desejos naturais e necessários? São aqueles que nós precisamos para sobreviver. Comer, dormir, excretar, beber. Ou seja, esses são os desejos naturais e necessários que eu preciso para sobreviver. E quais são os naturais e os não necessários? São os primeiros exagerados, são os primeiros em maior abundância. E aí ele diz que de vez em quando são permitidos os desejos não naturais e não necessários. O problema do ser humano está nos desejos não naturais e não necessários. Luxo, honra, riqueza, glória, prestígio, todas essas coisas a gente busca e a gente, na verdade, passa a vida buscando várias dessas coisas e a gente para ou não aproveita plenamente os desejos naturais e necessários. Ou seja, a felicidade não reside em buscar esses desejos insanamente, mas justamente o contrário. Remover da nossa alma os desejos não naturais e não necessários. Vamos pensar então no Epicuro no século XXI. Em que medida isso pode ser útil para nós? Em várias. Se a gente for pensar nessa sociedade consumista que a gente vive, se a gente for pensar nesse conceito de felicidade que é vendido para nós, no fim das contas ele acaba sendo massacrante. E a gente passa a vida inteira buscando coisas ou materiais, ou sentimentos, ou desejos, ou paixões, que no fim das contas, se a gente conseguisse remover, nós seríamos muito mais felizes. Nós seríamos felizes se nós conseguíssemos nos bastar a si mesmos junto com os nossos amigos. Ou seja, nós seríamos felizes se nós não ficássemos o tempo todo correndo atrás de coisas que são efêmeras, são fugazes, são passageiras. No fim das contas, o que nós precisamos é estar bem com o nosso corpo, bem com a nossa alma, bem com a nossa família e com os nossos amigos, vivendo distante dessas atribulações da vida agitada. O Epicuro provavelmente hoje ele ficaria abismado com o modo de vida que nós temos, né? Essa correria, esse trânsito, esse consumismo. Assim, resumindo o que o Epicuro nos ensina em relação a ser feliz, ele diz o seguinte: a filosofia ela é uma espécie de medicamento da alma. A filosofia serve para acalmar e para consolar as nossas almas. E aí ele chega no tetrafármacon. São 4 pontos fundamentais para a gente remediar e para a gente ser um pouco mais feliz. O primeiro deles é o que eu já adiantei: nós não precisamos temer a morte. Vida e morte não se comunicam. Quando o indivíduo está vivo, ele está com os átomos associados e não tem contato com a morte. Quando ele morre, como não há consciência, ele não tem contato com a vida. Então a morte não nos afeta de modo nenhum. O segundo ponto é: não precisamos temer os deuses. Lembremos, Epicuro escreve no momento em que a Grécia é politeísta. Então ele diz deuses no plural. Por quê? Os deuses não interferem absolutamente em nada na vida humana. Então nós não precisamos temê-los, nós não precisamos adorá-los, nós não precisamos temer os seus castigos, inclusive. O terceiro ponto, ele diz que a dor é suportável.
Os sofrimentos mais intensos são de breve duração, duram pouco tempo. E se são muito intensos, de fato, eles causam a morte. Como nós vimos, nós não temos que temer a morte. Os outros tipos de sofrimento, eles são facilmente suportáveis, desde que eu consiga meditar, desde que eu consiga ter controle sobre o meu corpo e sobre a minha alma. E o quarto ponto, a felicidade é alcançável por todos, desde que nós sigamos os prazeres e os desejos naturais e necessários, e de vez em quando os naturais e não necessários. O Epicuro diz que assim a gente pode tomar um vinho, comer um queijo, fazer um banquete de vez em quando. O problema é que se a nossa vida se nós vivemos em função disso, esse é o problema. Aliás, o Epicuro é um dos pensadores que viveu na prática a sua teoria. Basicamente, ele vivia de pão e água. E nos momentos especiais de celebração com os amigos, ele se dava o luxo, entre aspas, de aproveitar um queijo e um vinho. E as hortaliças, claro que eles também plantavam e colhiam ali na sua comunidade de amigos. Ou seja, o Epicuro é um pensador que viveu a sua prática filosófica. Nós estamos chegando ao fim desse breve discurso, desses breves ensinamentos do Epicuro. Eu gostaria de fazer novamente o pedido para você se inscrever, para você compartilhar esse vídeo, para você chamar os amigos para o meu canal, porque isso é muito importante para a continuidade do meu trabalho. Eu deixo aqui então uma frase, uma citação do Epicuro para a gente terminar o nosso pensamento. E diz ele: medita sobre todas essas coisas que diz e perceberás que é possível viver entre os mortais como se fosse imortal. Ou seja, se nós de fato meditarmos sobre a nossa vida, nós podemos obter as benesses da imortalidade, entre aspas, vivendo entre os mortais. Então nós podemos ser felizes, nós podemos sentir prazer, nós podemos levar uma vida que nós nos orgulhamos, desde que nós consigamos conduzir racionalmente os nossos desejos, as nossas paixões, os nossos prazeres, e nós consigamos compartilhar com os nossos amigos esses momentos de alegria e de prazeres moderados. Eu fico por aqui, um grande abraço e nos vemos então no próximo vídeo.